Olá, ouvintes da Rádio Guaíba, está começando mais um Viver Bem Guaíba, o nosso espaço semanal dedicado à informação de qualidade sobre saúde, sempre com especialistas e com base em evidências científicas. O Viver Bem Guaíba tem o patrocínio da Unimed Porto Alegre, carência zero na Unimed Porto Alegre. Em março, ao contratar um novo plano individual ou empresarial, você tem consultas e exames simples disponíveis desde o início. Aproveite as condições especiais e ligue 33 16 5000. Março é marcado pela campanha Março Azul Marinho, que alerta para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de intestino, também chamado de câncer coloretal. Esse é um dos tumores mais frequentes no Brasil. Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer, mais de 53 mil novos casos devem surgir por ano no país até 2028. Um dado importante é que a doença muitas vezes não apresenta sintomas nas fases iniciais, o que reforça a importância do rastreamento, especialmente a partir dos 45 anos. Para falar sobre esse tema tão relevante para a saúde da população, recebemos hoje dois grandes especialistas, o Dr. Rafael Dutravilla, cirurgião coloproctologista e presidente da Associação Gaúcha de Coloproctologia, e a doutora Nutiane Camargo, gastroenterologista, endoscopista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, capítulo Rio Grande do Sul. Sejam muito bem-vindos, doutores, ao Viver Bem Guaíba. Muito obrigada. É uma alegria recebê-los aqui para a gente falar de um assunto tão importante, né? Principalmente nesse mês de março. Doutora Nutiane, para começarmos para os nossos ouvintes aqui, quais são hoje os números mais recentes, né, em relação ao câncer coloretal no Brasil? Por que esse tumor tem chamado tanta atenção? Pois é bem interessante, assim, tu desse já um número que é 53 mil casos por ano. Na década passada, esse número era em torno de 40. Então, assim, imagina um estádio de futebol lotado de pessoas que receberam o diagnóstico com câncer. É assustador, né? Muito. E o que mais chama a atenção é assim, que, infelizmente, essas pessoas vão receber o diagnóstico tardio da doença, né? O que diminui muito a chance de cura, né? Se a gente faz o diagnóstico precoce, essa chance de cura é muito alta, é mais de 90%. Diferente quando a doença já está avançada. Eu acho que é por isso que o Março Azul está aí, para a gente tentar fazer a prevenção. Exatamente, reverter, principalmente saúde primária, né? E, doutor Rafael, quando falamos em câncer de intestino, estamos nos referindo exatamente a quais regiões do organismo? Eu acho que é importante, assim, para o ouvinte entender um pouquinho, né? Perfeito, Paula. O câncer de intestino, então, é o câncer coloretal, né? Que é o câncer que surge na região final do nosso intestino, tá? Que é o intestino grosso. E aí a gente anatomicamente divide em dois segmentos. O cólon e a parte final do cólon, que é o reto. Por isso esse nome, coloretal. Tá? Então é o câncer que surge ou no cólon ou no reto, que é a parte final do intestino grosso. Entendi. E uma das mensagens centrais da campanha Março Azul, doutor Rafael, é que o câncer coloretal pode ser prevenido e tratado com muito mais sucesso quando descoberto cedo, né? Como a doutora havia referido. Por que o diagnóstico precoce faz tanta diferença no prognóstico da doença? Estatisticamente a gente sabe isso, que quanto mais cedo, maior a chance de cura. Né? Então a gente sabe que existe uma janela, mesmo quando a doença já existe, a gente tem uma janela grande até ela se tornar uma doença incurável. Uma janela de oportunidade. De oportunidade, exatamente. Né? Então, às vezes a gente ouve pacientes, principalmente pacientes mais antigos, né? Eu não faço exame, quem procura acha. O que a gente quer hoje... Acha e cura. Isso, a gente quer achar e achar cedo. Porque achando cedo, é isso, a gente tem 90% de chance, até mais, de curar esse paciente, né? E essa janela de oportunidades muito provavelmente seja muitos pacientes que não sentem nada, né? Aí é que tá. Silencioso. Silencioso. É muito silencioso. Não esperar sentir, então, né? Se ele esperar sentir, talvez muito dessa janela de oportunidades a gente já tenha perdido. Com certeza. E, doutora Nutiane, a campanha deste ano também destaca o teste FIT, que detecta sangue oculto nas fezes. Como é que funciona esse exame e que em situações ele é indicado? Ótima pergunta. O teste FIT é o teste imunoquímico fecal. Então, ele vai pesquisar a hemoglobina humana nas fezes.
É diferente um pouquinho do sangue oculto, porque o sangue oculto ele pesquisa qualquer hemoglobina. Então, se a gente comer um bife mal passado, às vezes pode vir um positivo, né? E o FIT não. O FIT é específico para a hemoglobina humana. E por que a gente está batendo nele? Porque ele é rápido, ele é simples, ele é barato. Ele só exige uma amostra fecal, né? E a gente consegue atingir muito mais pessoas que uma colonoscopia. A colonoscopia, o padrão ouro, ela é perfeita, mas a gente sabe que ela não está acessível para a maioria da população. E é uma forma da gente triar as pessoas para, então, aquelas positivas fazerem um exame, para a gente tentar chegar mais perto dessa janela. Inclusive oferecido pelo SUS. Sim. E o ideal é que esse sim, a gente faça anualmente. Porque para a gente tentar detectar aquele positivo e aquele sim encaminhar para colono. Entendi. Porque a gente não tem como fazer colono em toda a população. Claro, né? Seria um marcador ali. Porque o tumor, muitas vezes, ele sangra. Né? Então, aí a gente é um sangramento que o paciente não vai ver nas fezes. Ele é microscópico. Ele vai olhar ali, não tem nada. Mas, como é microscópico, esse exame vai detectar a hemoglobina do paciente nas fezes. Aí vai dizer, opa, tá sangrando aqui. Como é importante destacar isso, porque as pessoas acreditam assim que tenho que ver o sangue nas fezes, então se não está aparecendo, está tudo ok. Exatamente. E, doutor Rafael, quando o teste aponta alguma alteração, normalmente o próximo passo é a colonoscopia? A colonoscopia, ela é o padrão ouro porque ela faz um passeio por dentro do intestino. Né? O paciente vai estar com o intestino preparado, vai ter feito um preparo dietético com laxativos. Então, o nosso intestino está limpo, né? Não tem resíduo de fezes. E a gente consegue fazer uma análise minuciosa de toda a mucosa, de todo o interior do intestino grosso, desde o seu início até o fim. Né? E a grande vantagem da colonoscopia é que ele é esse exame visual, e ele, além de ser um exame diagnóstico, que ele identifica lesões, ele já consegue fazer uma amostragem, no caso de uma suspeita de uma lesão, então já faz uma biópsia, né, para confirmar. E se é uma lesão mais precoce, ele já consegue tratar. Muitas vezes no mesmo exame, a gente identifica uma lesão precoce, um pólipo, uma pequena lesãozinha, e a gente já faz a remoção através da colonoscopia. Então, o mesmo exame ele acaba sendo diagnóstico e terapêutico. E trata, né? E já trata, né? Exatamente. E o que exatamente são esses pólipos e por que é tão importante removê-los? Os pólipos são como se fossem pequenas verruguinhas que nascem na superfície interna do intestino. E nessa superfície mucosa podem ter algumas alterações ali celulares que faz crescer pequenas lesões, como se fossem pequenas verrugas, que não aparecem em exames, não aparecem em exame de fezes, não aparecem em tomografia, em ecografia, não aparecem em exames de sangue. Que aqui eu acho que a gente está falando de lesões às vezes milimétricas. Né? A nossa capacidade pequenas hoje é de detectar lesão de 3, 4 milímetros, desde que o intestino, claro, esteja bem limpo. Perfeito. Né? Isso também é questão do preparo também, acho que é importante destacar. Importantíssimo. Né? É fundamental para um exame bom, o preparo. E hoje, inclusive, tem diferenças, né? A pessoa tomar, tem aquele, como é que é o nome do líquido aquele do preparo? O manitol. O manitol, e também tem o salgado também, para a pessoa que não... Hoje tem mais opções. Tem mais opções, né? E até agora, me lembrando, tem a cápsula endoscópica, eu me lembro que até eu fiz uma matéria na época que eu trabalhava em jornal sobre isso, mas ela não consegue ver todo o intestino, né? É que o que termina acontecendo? Hoje a cápsula endoscópica, a gente tem muito ela para o intestino fino. E o que termina acontecendo na prática é que para fazer a cápsula, o paciente tem que limpar o intestino. Não tem como. Entendi. Então, e aí a cápsula pode até ver o pólipo, mas não vai tirar o pólipo. Então, vai terminar em colonoscopia. A cápsula não pegou. Não adianta, pessoal. A gente tem que fazer o exame. Exatamente, assim, tu vai fazer o mesmo preparo só para olhar e depois fazer uma colono, então já faz a colono. Perfeito. E, doutor Rafael, embora muitas vezes silencioso no início, quais são os sintomas que devem chamar a atenção das pessoas e indicar a necessidade de avaliação médica? A gente já comentou, né, o sangue oculto nas fezes, mas o que mais? Quais outros indícios? Sangramento nas fezes, dor abdominal, alteração do hábito intestinal, ou seja, a pessoa tinha um intestino que funcionava de uma maneira e subitamente ele começa a funcionar de outra maneira. Emagrecimento sem causa conhecida, a pessoa não está fazendo um regime, não está de dieta e começa a perder peso. Então esses seriam sintomas de alerta que todos têm que ficar atentos. Tem que ficar atentos, quer dizer, para não chegar nesse nível, já adiantar procure e fazer seu médico, seu exame. Procure atendimento.
E doutora Tiane, além da idade acima de 45 anos, quais são os principais fatores de riscos associados ao câncer coloretal? Eu acho que vou tentar te listar alguns, né? Mas importante. Um risco importante é a história familiar, né? Aquele paciente que tem o pai, o irmão, a mãe com câncer de intestino, ele tem mais chance que a população em geral. Outro é paciente com poliposes, com inúmeros pólipos, que são doenças genéticas, né, que são transmitidas por gerações. Esses pacientes também têm mais risco. Mas lembrar, assim, que a imensa maioria das pessoas que têm câncer não tem nada disso. É o estilo de vida que faz elas evoluírem para o câncer. Então, a vida que a gente leva hoje, a vida moderna, é uma vida cancerígena. Com certeza. Né? Que é o que a gente está vendo na prática. Agora, a gente está vendo a incidência de câncer em jovem aumentar. Por quê? Porque tem muitos sedentários, muito obesos. Apesar do cigarro ter diminuído, o álcool continua presente na nossa vida. Né? O ultraprocessado é uma coisa que não tem um dia que a gente não coma alguma coisa que é ultraprocessado, infelizmente. Por mais que se procure, né? Às vezes essa vida corrida... É prático, né? É prático e é danoso, né? Para todos os tipos de câncer, imagino coloretal. A recomendação é que a gente tente comer carne vermelha menos, né? O gaúcho come quase todos os dias a carne vermelha. Se a gente pudesse introduzir uma carne branca e comer a carne vermelha aí 2 vezes na semana, a gente provavelmente conseguiria reduzir isso aí, só que não é o nosso hábito, né? Exatamente. Mas a carne branca, o peixe, principalmente, ele é muito mais saudável que a carne vermelha. E difícil, né? Às vezes da pessoa conseguir o preparo, enfim, o valor, aquela coisa toda. Custo, mas tem né? que manter tentar equilibrar, né? Equilíbrio. Equilíbrio, né? Eu acho que é a palavra. Exatamente. E tem uma questão, às vezes, também, né? A pessoa que é muito carnívora, normalmente não é a pessoa que gosta de fruta, verdura, salada. É verdade. Né? Sim. Né? Então, vê o perfil daquele cara que come 2, 3 churrascos por semana. Exatamente. Né? E até no Tá o chopp junto, pãozinho. Então, eu tenho que parar de comer carne vermelha, eu não vou ter câncer de intestino. Não é isso. Não é, isso. Tem que Mas ser é isso. Um padrão de Come 3 churrascos por semana, não é o melhor caminho. Né? Exato. Não é o melhor caminho. Falou tudo. Né? Porque tudo são associações, né, Paula? Em medicina, em ciência, a gente tem que só cuidar um pouquinho isso, assim, associação com causa. Associação não é causa. Né? A associação sugere que talvez tenha um caminho, que seja por aí. Né? É um bom senso, né? Eu cuido disso porque no consultório eu digo muito isso para os pacientes. Eu não acredito muito na coisa muito radical. Isso normalmente não é 100 metros rasos, né? A gente tem que se preparar sempre para maratona. A vida é uma maratona. A vida é uma maratona, não é 100 metros rasos. Então, grandes mudanças assim radicais, elas têm que ser graduais e tem que buscar um equilíbrio, tem que ir encaixando isso na tua vida, né? Coloca pequenos objetivos. Eu como 3 churrascos por semana. Tá, eu vou diminuir para 1, então. Pronto, eu vou substituir. Vou começar a comer peixe 1 vez por semana. Aquilo vai virando hábito. Nós somos criaturas de hábitos. É verdade. Daqui a pouco que era um esforço, virou um hábito. Isso serve para parar de fumar, diminuir o álcool, para exercício físico, para dieta, né? Para ingestão de água. E acho que tu falou uma coisa assim, não adianta ser radical, porque não consegue manter. Não adianta. Mas pequenas é que nem as dietas, mudanças. Né? A pessoa, sempre é segunda-feira. Agora, segunda-feira, vou começar a fazer aquela dieta restritiva. Isso. Dura até quinta. Exatamente, né? Jejum intermitente. É complicado. Exatamente. Então, quer dizer, tem que ser gradual. E eu acho que imprescindível é o apoio de especialistas. Médicos, nutricionistas. Hoje se sabe, até pelo Sistema Único de Saúde também, já tem esse trabalho de prevenção. E tem uma coisa que eu vejo, assim, que eu digo também no consultório para os pacientes. Nada é fácil, né? Nada é fácil na vida. Então, assim, a gente tem que escolher o difícil da gente, né? É difícil fazer exercício todo dia? Comer bem? É difícil, é caro. Mas também é difícil ficar doente. Aí tu deixa de trabalhar, tu tem que viver em hospital fazendo exame. E a doença fica difícil não só para ti. Fica difícil para todo o teu entorno. Né? É verdade. Não deixa de ser difícil só para ti. Então, assim, faz por ti, mas faz pelos outros também. Faz pelos teus filhos, faz pelos teus pais, pelo teu cônjuge. Porque quando a gente fica doente, todo mundo vem junto nesse E quando barco, se fala em câncer, então, né? Adoece todo mundo. Todo mundo. Doutor Rafael, pesquisas recentes também têm discutido o papel da microbiota intestinal no desenvolvimento de algumas doenças. O que a ciência já sabe sobre essa relação de microbiota e câncer coloretal? Tem muita evidência surgindo, né, sobre o microbioma, né, que é essa quantidade enorme de bactérias que vivem no nosso intestino e que são benéficas
para o nosso equilíbrio, para o nosso funcionamento, né? E elas têm uma função extremamente importante dentro desse equilíbrio do nosso intestino, né? Entre eles, ajudar no metabolismo dos alimentos, né? Na nutrição das células do nosso intestino, na manutenção da saúde da mucosa intestinal, que funciona como uma barreira protetiva, né? Então, qualquer alteração nessa flora maravilhosa, nesse ecossistema, pode ser um fator causador de doenças, entre ele o câncer coloretal. Né? Posso fazer um adendo só? Claro. Que a flora saudável, ela vem com a vida saudável, né? Se a gente come bem, se a gente dorme bem, se a gente se exercita, a nossa flora é saudável. Né? Se a gente só come porcaria, se a gente dorme mal, se a gente fuma, se a gente bebe, a nossa flora provavelmente não é saudável. Então, acho que isso é importante, assim, uma flora saudável é protetora, mas a gente tem que buscar ela. Isso, né? A gente tem que cultivá-la, né? Exatamente. Com esses hábitos, né? A dieta rica em fibras, que a Nutiane muito bem colocou, é o adubo da nossa flora intestinal. Tomar bastante Ele é o líquido. Pré-biótico, exatamente. Que também é importante. Tem uma quantidade que se preconiza, assim, vai depender de um cálculo de peso da pessoa? Normalmente, entre 30 e 50 ml por quilo de peso por dia. Né? Aí a gente tem que encaixar. Às vezes tem um paciente com problema de rim, tem problema de coração, que talvez possa ingerir menos, mas na média, no mínimo 30 ml por quilo de peso e até 50 ml por quilo de peso. Em relação ao diagnóstico, quais são hoje as principais opções também de tratamento disponíveis para os pacientes? Bom, quando a gente já tem um diagnóstico de câncer do intestino, ainda o pilar do tratamento é o tratamento cirúrgico. Tá? Algumas exceções, assim, doenças muito avançadas, quando a gente já descobre, infelizmente, né, que a doença não é mais localizada no intestino, esses pacientes às vezes não começam com a cirurgia, ou às vezes nem acabam não chegando, né, a ser operados. E aí precisa de um tratamento sistêmico, que normalmente é a quimioterapia. Mas a sequência usual fez o diagnóstico, vai ser encaminhado, claro, faz toda uma avaliação que a gente chama de estagiamento, né? Em que estágio está essa doença, uma preparação para o tratamento, para a cirurgia, mas a cirurgia, repito, continua sendo o pilar inicial do tratamento. Feita a cirurgia, isso é avaliado, aquele segmento que foi operado e removido é avaliado num exame de anatomopatológico. Então o médico patologista tem um trabalho primordial e essencial nisso. Então aí com esse resultado o paciente ganha o seu resultado final, o estagiamento, e aí dependendo desse estágio, e aí precisa ou não complementar o tratamento, que normalmente quando é câncer de intestino, do cólon, é a quimioterapia. A parte final do intestino grosso, que é o reto, tem uma característica um pouquinho diferente, assim, por questões anatômicas, é um órgão que está dentro da pelve, a localização anatômica, muda um pouquinho o tratamento, a cirurgia ainda continua sendo importantíssimo, primordial, mas em alguns casos o paciente pode até entrar num esquema de tratamento com rádio e quimioterapia. Concomitante, vamos dizer. Concomitante, às vezes antes da cirurgia, às vezes depois da cirurgia, aí individualizado. Normalmente a gente cuida assim, não existe um padrão no tratamento do câncer coloretal. Os avanços hoje da cirurgia minimamente invasiva, né, como a laparoscopia, como é que entra essa questão da robótica também no tratamento do câncer de intestino? Porque a cirurgia minimamente invasiva, ela traz todos os benefícios da cirurgia. A gente faz a mesma cirurgia do que a via aberta, com um benefício de menos dor, uma recuperação mais rápida, uma questão estética também, claro, né, numa incisão menor. Uma incisão menor tem menos risco no pós-operatório de uma infecção de ferida operatória, de uma hérnia, né, que é uma perda ali da força dos têncil dos pontos, enfim, da sutura, né. E a robótica, ela é uma forma mais moderna de uma cirurgia minimamente invasiva. Ela segue princípios da cirurgia laparoscópica, mas com as vantagens da tecnologia nos trazer uma imagem de melhor definição. Normalmente essas plataformas da robótica nos trazem imagem em terceira dimensão, né? A sensação como se a gente estivesse dentro do abdômen do paciente. As pinças de videolaparoscopia, elas são mais fixas, elas têm menos amplitude de movimentos, então a pinça da cirurgia robótica, ela é como se fosse a mão do cirurgião, ela tem movimentos como se fosse o punho do cirurgião, então a gente consegue fazer
movimentos mais precisos, mais delicados em zonas mais difíceis de atingir, como por exemplo é a cirurgia do reto dentro da pelve, né? Envolto por estruturas ósseas. Mas as duas grandes maneiras minimamente invasivas de tratar o câncer de intestino é a laparoscopia e a cirurgia robótica. Importante destacar aqui, pessoal, que é o especialista que está por trás ali da robótica, porque as pessoas ainda têm muito essa ideia de que é sozinho. Não, tem todo um trabalho médico por trás dessa técnica, monitorando. Quem comanda o robô é o cirurgião. Exato. Né? O robô ele tem um filtro de movimentos, então ele consegue reparar quando um movimento é anormal, por exemplo, né? Foi fazer um movimento muito bruto, ele filtra. Então, mas quem está comandando é o cirurgião. Exato, com toda a sua experiência, seu treinamento. Porque só fazer um adendo aqui, porque se tem, às vezes, muita desinformação até, né? As pessoas se informam, às vezes, em redes sociais, falam bobagens, né? Doutora Nutiane, depois que o paciente passa pelo tratamento, como é que funciona o acompanhamento médico, né? Por que o monitoramento com exames periódicos é tão importante? Eu acho que tem duas vertentes aí. Aquele paciente que faz a cirurgia e segue acompanhando, tem que fazer quimioterapia, algum tratamento adjuvante, esse paciente vai ser seguido de forma diferente. Mas digamos que ele tenha feito a cirurgia e tenha se curado, e a gente tem que ficar fazendo exames porque pode, em algum momento, alguma célulazinha ter escapado. Então, aquele paciente ele vai ter que, pelo menos nos próximos 5 anos, fazer exames de imagem para ver se não surgiu nada no fígado, se não surgiu nada no intestino de novo. Então, ele vai ter que ser acompanhado com colonoscopia, com tomografia. Normalmente, esse acompanhamento é feito com um oncologista. Já aquele paciente que, por exemplo, fez a sua colonoscopia, retirou o pólipo tinha câncer, está curado, ele foi numa etapa muito inicial. Ele não precisa fazer tomografia, mas ele vai precisar fazer a sua colonoscopia anual. Porque assim como ele teve ele tem mais chance de ter outro. Isso é uma dúvida muito comum também da frequência. Vamos dizer, uma pessoa que não tem pólipos, né? Que está fazendo como manda a cartilha, tudo direitinho. O que se preconiza de fazer o exame de colonoscopia? É a mesma coisa que o Dutra falou na cirurgia, que também é individualizado. A repetição, o intervalo de repetição, ele vai depender da história familiar, do estilo de vida do paciente, do número de pólipos que a gente encontrou e quão maligno eram os pólipos. Então tem todo um cálculo. A gente não diz para fazer todo ano porque é todo ano. Sim, porque as pessoas às vezes, eu tenho que fazer de novo. Não, vai ser muito individual. Exato, de acordo individual. Com o histórico desse paciente. Então às vezes muda. O cara no início tem que fazer por anual, depois tem que fazer a cada 3 anos. Cada paciente vai ter um segmento, entendeu? Não tem como generalizar. Claro, perfeito. O que a gente sabe é o exame índice, que a gente chama, né? Hoje, aqui no Brasil, a gente preconiza a partir dos 45 anos. Né? Então, faça a sua primeira. E aí, a partir disso, dos achados nessa primeira colonoscopia, é que vai definir esse intervalo. E claro, além dos achados na colonoscopia, uma coisa muito importante é aquilo que a gente comentou no início, a questão do preparo, a qualidade da colonoscopia. Isso né? É importante. Como é que estava a qualidade do preparo intestinal? Se a qualidade do preparo não estava muito boa, a pessoa não tolerou bem, não passou bem, né? Não conseguiu limpar bem o intestino, esse intervalo diminui. Porque aumenta a chance de alguma lesãozinha pequena, um pólipo, ter passado e ter ficado atrás de um resíduo que estava firmemente ali aderido ao aparelho intestinal. Então, são todos esses critérios que se usa para a gente determinar essa periodicidade. São raríssimos. Isso é uma pergunta que eu recebo no consultório, né? É um exame chato, preparo, aquele dia eu não vou poder trabalhar, fazer todo ano. São raríssimos. São raros. Raríssimos não, raro. Os casos de o paciente precisar repetir anualmente. A grande maioria recebe um intervalo que até é surpreendente, assim, tá? De repetir em 3, 4, 5 anos. Olha só. As últimas revisões das sociedades de especialidade, os últimos consensos, até aumentou esse intervalo. Tá? Quando a gente tem achados benignos, pólipos pequenos, um pólipo isolado, tá? Com alterações discretas, assim, da arquitetura daquele pólipo. Entendi. Os intervalos até aumentaram. Olha só. Porque os exames estão melhorando, os médicos estão melhor treinados, os aparelhos estão identificando melhor, a gente tem mais segurança na identificação dos pólipos. Em relação ao pólipo também tem muita dúvida nisso, né? Qual é a diferença entre um pólipo e um câncer? Todo pólipo precisa ser removido?
Qual dos dois é que não, tudo bem. Na verdade, assim, o pólipo a gente considera uma lesão pré-câncer, né? Aí é que tá. O câncer, ele tem uma linha, ele começa numa célulazinha, 2, 4, 8, ele vai crescendo e a gente começa a visualizar ele como pólipo. E à medida que ele vai crescendo, ele vai ficando mais maligno. Então, a imensa maioria dos pólipos vai evoluir para o câncer. Quando a gente está fazendo a colonoscopia, a gente consegue ver, mas a gente não consegue muitas vezes bater o martelo que aquele ali não vai ser câncer. Então, a gente tira, manda para o médico patologista analisar. Existem alguns pólipos que não são câncer, a minoria, mas existem. Só que muitas vezes ali na colonoscopia, né, dependendo do teu aparelho, da limpeza do intestino, tu não consegue definir isso. Então, tu tira e manda para análise. Perfeito. Para fazer essa investigação, para poder dizer qual é que vai ser o encaminhamento até desse paciente para um tratamento, né? Exato. E essa é o que a gente chama, né? Essa é, mais uma vez, a janela, né, de oportunidade, né? Às vezes eu digo assim, quem dera outros tumores no nosso corpo nos desse essa chance. Então, o intestino grosso, né, o câncer coloretal tem a grande maioria deles começou com um pólipo que vai crescendo, como a Nutiane disse, vai se transformando ao longo do tempo. Quanto tempo? 8, 10 anos, uma década. Então, entre um pólipo pequenininho surgir e ele ser um câncer propriamente dito, a gente tem essa janela de 10 anos. E é aqui que a gente tem que atuar. Exatamente, enquanto a lesão ainda é benigna. Né? Então essa é o grande mote da prevenção, né? Porque a gente não tem como saber quem tem pólipo ou não. Claro. Não tem exame que diga. Com certeza. Em relação agora também a esse aumento de casos de câncer coloretal em pessoas mais jovens, né? Isso também está sendo bem observado aqui no Brasil, né? Eu imagino que no mundo todo, mas aqui trazendo para o Brasil, o que vocês podem falar a respeito? Eu acredito que tem a ver com o nosso estilo de vida, né? É o ultraprocessado, é o sedentarismo, é a obesidade, é o ar que a gente respira, né? É o estresse, né? A gente não consegue contabilizar o estresse, mas viver sob estresse, sob tensão, tem um preço também, né? Isso está acontecendo no mundo todo, não é só aqui, né? Infelizmente, o que a gente tem que tentar para essa população é orientar uma vida saudável e fazer a sua colono. Esses que estão nessa faixa de risco, façam a colono, né? Com seus 45 anos, estou bem, não tenho nada, faz. Porque comeu ultraprocessado, porque vive em 2026, pandemia, enchente. É muito difícil, assim, a vida que a gente leva é uma vida que eu digo assim, cancerígena, sabe? Tudo pra gente... Então, prevenir é o segredo. É a melhor forma, né? E tem que fazer o diagnóstico o mais cedo possível. Em relação também a essa questão, assim, que muitas pessoas têm medo ou vergonha, né? De fazer colonoscopia, principalmente até os homens também. O que pode atrasar o diagnóstico, né? Que mensagem vocês deixariam para quem ainda tem receio de fazer esses exames? Dr. Rafael. Pois é. Eu acho que o que afasta muito a colonoscopia é a questão do preparo, tá? A gente não tem uma maneira de fazer o exame sem limpar o intestino. A gente precisa enxergar o intestino, ele precisa estar limpo, né, do conteúdo fecal. Então, mas o que eu costumo dizer para os pacientes é que não é tão ruim quanto você ouviu falar, tá? O preparo melhorou. Na grande maioria das clínicas, dos hospitais, é um envolvimento assim de praticamente 48 horas, né? Antigamente era mais demorado. Mais demorado, mais longo. Então, basicamente, hoje é uma dieta na véspera, no dia anterior. Eu, quando fiz a minha colonoscopia, trabalhei normalmente no consultório. Também. Né? Eu trabalhei normal no dia anterior. Normal. E aí, no final do dia que começa daí a tomar as medicações que vão fazer efeito, você vai no banheiro, né? Vai ter, sim, um pouco de cólica, uns mais, outros menos. E na grande maioria dos locais, a gente faz o exame sobre sedação. Né? Então, durante o exame não dói, durante o exame não sente agulha, não sente nada. A maioria dos pacientes, quando acorda, o exame está pronto. Normalmente eles perguntam, já fiz o meu exame, vida né? Normal, não acredito. Vida normal, né? Não, exatamente. Então, vida normal. Olha e só. o benefício que vai trazer, né? Todo mundo, preparo, eu digo, pensa no benefício. E fazendo um preparo bem feito, provavelmente tu não precisa fazer colono todo ano, né? Tu vai detectar pólios bem pequenininhos, esse espaçamento vai ser maior. Vai ser maior. Então é muito importante o preparo. A pessoa aderir à dieta
é fundamental. Perfeito. Gente, eu quero agradecer muito a presença aqui do Dr. Rafael Dutra Villa e da doutora Nutiane também aqui no Viver Bem Guaíba. Quero agradecer a participação de vocês aqui. Março Azul. Março Aqui, Azul. prevenção do câncer de intestino. Exatamente, isso aí. Né? E contar com a presença de vocês aqui outras vezes para esclarecer mais sobre o assunto. Muito obrigado, Paula. Muito gentil, excelentes perguntas. Acho que foi um tempo bem proveitoso. Agradecer a tua gentileza, a iniciativa. Desejar vida longa ao programa. Agradecer a toda a equipe aí, do Luiz, todo mundo sempre muito gentil. Agradece, muito obrigado aí pela oportunidade. Também queria agradecer, Paula, a oportunidade de falar e pedir para as pessoas, conversem com seus médicos, né? Tentem ter um estilo de vida mais saudável. Eu acho que a melhor coisa é a prevenção. E quando estiver chegando perto dos 45, procura fazer a colonoscopia. Acho que é o jeito que a gente tem para diminuir aqueles 53 mil casos, é esse, é tendo uma vida saudável e fazendo prevenção. Perfeito. E a mensagem que fica da campanha Março Azul Marinho é muito clara. O câncer de intestino pode ser prevenido e tem altas chances de cura quando diagnosticado precocemente. Se você tem 45 anos ou mais, ou histórico familiar da doença, converse com seu médico sobre os exames de rastreamento. A prevenção e o diagnóstico precoce podem salvar vidas. No próximo bloco, seguimos com mais um tema importante para a sua saúde. Não saia daí. Estamos de volta com o Viver Bem Guaíba, que tem o patrocínio da Unimed Porto Alegre. Carência zero na Unimed Porto Alegre. Em março, ao contratar um novo plano individual ou empresarial, você tem consultas e exames simples disponíveis desde o início. Aproveite as condições especiais. Ligue 33 16 5000. Neste segundo bloco, vamos falar sobre a doença renal crônica, que é hoje um dos grandes desafios globais de saúde pública. Afeta 1 em cada 10 pessoas no mundo e, na maioria das vezes, evolui de forma silenciosa, sem sintomas nas fases iniciais. No último dia 12 de março, celebramos o Dia Mundial do Rim, data que em 2026 completa 20 anos como uma das mais importantes iniciativas globais de conscientização sobre a saúde renal. E para falar sobre prevenção, diagnóstico precoce, desigualdades no acesso ao tratamento e também sobre a campanha deste ano, eu recebo a doutora Cíntia Kruger Sobral Vieira, médica nefrologista, mestre em nefrologia pela URGS, coordenadora do Comitê de Diálise Sustentável da Sociedade Brasileira de Nefrologia e diretora da Clinefro. Doutora Cíntia, seja muito bem-vinda ao Viver Bem Guaíba. Muito obrigada, Paula, pelo convite. É um prazer estar aqui. Sou muito feliz aí com a sua vinda para a gente ajudar tantas pessoas aqui, os nossos ouvintes, né? A se conscientizarem e a cuidar da saúde dos rins. Doutora Cíntia, para a gente começar, o que é a doença renal crônica e por que ela é considerada um problema de saúde pública global? Paula, a doença renal crônica é uma doença que acomete os rins, ela é lenta, ela é progressiva e depois que a pessoa já está há 3 meses sem solução, nessa situação, ela é considerada crônica. Por que ela é considerada global, preocupação global? Porque a gente sabe que a população está envelhecendo cada vez mais, nós temos idosos, então o rim envelhece também, né? Então nós temos idosos, diabéticos, hipertensos, que são as doenças mais prevalentes no mundo, que também acometem o rim, doença renal, e a obesidade. Então esses 4 fatores são as 4 doenças, as 4 entidades, elas são responsáveis pela doença renal crônica aumentar tanto. É estimado que em 2040 seja a 5ª maior causa de mortalidade no mundo. Nossa, é um índice muito alto. Muito alto índice.
né? Nós temos mais de 800 milhões de pessoas com doença renal crônica no mundo. Então, e como é uma doença silenciosa, muitas vezes a pessoa não sente nada, não vai ao médico, né? Não exatamente. Faz seus exames. É uma doença porque ela é silenciosa, né? O rim, ele é responsável por várias funções. Então, ele não regula só a urina, mas regula a pressão, produz hormônios. Então, ele acaba dando sintomas sistêmicos. E a pessoa, por exemplo, se tiver uma anemia, ela vai estar cansada, fraca, não vai atribuir ao rim. Cansaço, fraqueza, né? Então, são sintomas que começam inespecíficos. Então, se ela não está sendo acompanhada e vista por alguém, ou ela se queixar de algum sintoma, passa despercebido. E acaba, muitas vezes, chegando a um estágio avançado. Exatamente. Tem 5 estágios na doença renal crônica. 90% da população se encontra no estágio 3. O 3 não é considerado pré-diálise. Pré-diálise é o estágio 4 e o 5 é o dialítico. Como é que a gente avalia isso? Avaliando por cálculos que se faz pela dosagem da creatinina. Então, de acordo com a creatinina, e se chega à função renal. Se ela tiver 10% de função renal, ela está no estágio dialítico. Mas no estágio 3 é onde está 90% da população mundial. Quer dizer, ela tem um grau de doença renal, que é calculado por essa creatinina, mas ela desconhece. Por quê? Vive bem, lida com as suas atividades diárias, desempenha todas as suas atividades sem saber que tem doença renal crônica. Que coisa, mas é muito preocupante, né, doutora? É preocupante. Então, assim, essas campanhas, elas são fundamentais para alertar a população que ela deve saber, assim como existe quando vai no médico, que é solicitado colesterol, triglicerídeos, a glicose, que depois lá dos 40 anos é importante, né, que seja sabido isso. Claro. Mas também tem que saber a sua função renal, pelo menos alguma vez na vida. Quem não sabe, como é que tu vai prevenir algo que tu também não sabe, que desconhece, né? Então, assim, se tiver que ir para uma diálise, que é um tipo de terapia, né? Mas ela tem que passar antes por outras situações de acompanhamento, algum remédio que possa tratar, algum estilo de vida que possa ser mudado, tratar o que for possível de tratar, né? Como eu digo para meus pacientes, puxar o freio de mão para não chegar lá na frente, no extremo. E, doutora Cíntia, que exames simples podem detectar precocemente as alterações nos rins? São exames tão baratos e simples, que é uma dosagem de creatinina no sangue, que é marcador, né? É um marcador, que é o mais bem simplesinho de ser feito, que o SUS também, o Ministério da Saúde propicia, né? A rede básica propicia, como o exame qualitativo de urina, que é um exame simples de urina também, porque a pessoa pode ter sangue na urina e não saber, e no exame simples de urina vai aparecer, pode ter pus, não saber, pode ter infecção, ela pode ter proteína na urina, não saber, que vai aparecer no exame de urina, alteração. Esse exame, ele é simples, mas dá muitas informações. Quer dizer, ele já dá o caminho, rastreio. É um rastreio, né? Um rastreamento que é importante ser feito. E quando é feito esse diagnóstico precoce, é possível retardar a progressão da doença? Sim, como é que se dá isso? Sim, muito, muito. Hoje em dia nós temos medicamentos que retardam, mas vamos imaginar assim, independente de não ter diabetes, não ter hipertensão, não ter obesidade, e ela tenha uma proteína na urina, ela tem uma doença outra que não sejam essas aí, tem uma glomerulonefrite, uma nefrite, uma doença renal, existem medicamentos atuais que dá para a gente usar e retardar bastante. Isso é fundamental as pessoas saberem. Tanto que agora o governo já instituiu um programa, né, pela OMS, que foi incluída a doença renal crônica no portfólio das doenças não transmissíveis, porque antes a preocupação que era de estratégia de política
de saúde. Eram as doenças transmissíveis. Eram as doenças transmissíveis. E nas não transmissíveis se incluíam diabetes, doença cardiovascular e câncer. Renal agora entrou nesse rol. Por quê? Está sendo visto que é uma doença que está aumentando muito e realmente tem que haver política para isso, de estratégias para diagnosticar de uma forma precoce, de monitorar e de acompanhar e dessas pessoas terem acesso ao tratamento e o acompanhamento. É imprescindível, né, doutora? Cerca de 50 mil brasileiros com doença renal crônica morrem anualmente antes de ter acesso à diálise e ao transplante. Como é que se explica esse número tão impactante? É uma discussão longa, né? Vários fatores influenciam isso, mas nós temos uma desigualdade no nosso país. É um país continental, um país em que é muito diverso, a diversidade é grande, então o que é uma realidade aqui no Sul e Sudeste é diferente do Norte e Nordeste. No Sul e Sudeste é onde tem maior concentração de especialistas do que no Norte e Nordeste. As dificuldades de políticas de acesso às consultas, de acesso à rede básica até tem, mas precisa uma conscientização maior, uma divulgação maior. A rede básica pode fazer esse diagnóstico, pode acompanhar e ele vai encaminhar para o nefrologista quando chegar nos estágios mais avançados. Porque também não precisa ter especialista em todo o Brasil e todas as cidades, né? Mas tem que haver essa informação divulgada, né? Claro, sistematizar esse exame junto com os outros, quando se pede, né? Um hemograma, um exame de urina, de creatinina. Existe a telemedicina, claro. Existe matriciamento, que pode chegar a fazer uma informação à distância com alguém. Existem várias formas de chegar no paciente, né? Exatamente. Este ano é celebrado 20 anos do Dia Mundial do Rim. Qual é a importância dessa campanha ao longo dessas 2 décadas, doutora Cíntia? Ela é fundamental, eu acho, né? É uma campanha que ela já tivemos vários temas dessa campanha, nós já tivemos a campanha para o idoso, prevenção da criança, da gestante, da doença renal, no diabético, no hipertenso, a campanha Dose a sua creatinina, ame os seus rins, vários. Ela tenta mostrar que ter o apoio, o engajamento de legisladores, de educadores, de profissionais da saúde, de ter que as pessoas se engajem para divulgar a importância da prevenção da doença. Exato, eu achei muito bacana desse ano, que é cuidar de pessoas e proteger o planeta. Exatamente. O que significa unir a saúde renal e a sustentabilidade? Pois é, essa campanha, eles pretendem, então, alcançar mais de 1.200 locais do Brasil. Nós já fomos embaixador até aqui o Brasil, porque é uma campanha mundial, né? Esse tema foi escolhido porque, como a gente falou, por exemplo, então, o idoso, hipertenso, diabético, obeso, ele vai fazer lá adiante, se não evoluir bem, ele vai entrar em diálise. Entrando em diálise, o que acontece? A diálise salva vidas, né? Bom, só que a diálise para o planeta pode ser danosa. Então, existem vários trabalhos, né, em que se mostra que se sabe que um paciente gasta em hemodiálise cerca de 500 litros de água por sessão, no total, né? Desde o tratamento da água até o que ele utiliza, porque a água é rejeitada, a água da osmose, 500 litros. Ele faz 12 a 13 sessões por mês. Um paciente. Nós temos 150 mil no Brasil fazendo. Nossa. Então, tu já calcula. A pegada de carbono é muito grande. Uhum. Tá? Lixo, aqueles capilares, linhas, quando não tem reuso, é um uso único, ele dá 2,5 kg de lixo por sessão. Imagina. Bom, então todas essas coisas, assim, o que acontece isso? O planeta sofre. Então, e com isso, na outra ponta, o aquecimento, insuficiência renal aguda, o cara que desidrata, aí com a inundação tu tem os roedores, tu tem a leptospirose, e no calor tu tem os mosquitos, tu tem a dengue, tem a malária, que leva a insuficiência renal aguda. Então nós vivemos o quê?
num ciclo. Exatamente. É um ciclo que... Então, acho que esse ano chegou o amadurecimento. Então, isso agora não é uma coisa isolada, assim. Não, a gente também contribui e nós temos que melhorar. E quais são as ações que já estão sendo realizadas, assim, até dentro do seu grupo, doutora Cíntia? Nós temos, então, como falamos, um comitê de nefrologia, que é chamado Comitê de Nefrologia Sustentável, tá? Que é Green Nephrology, que existe no mundo todo, né? Então, esse comitê, nós somos da Sociedade Brasileira de Nefro, já estamos agora 2 anos e meio trabalhando nisso, são vários nefrologistas do Brasil todo, em que nós estamos revisando, já vamos publicar umas recomendações para o país, fizemos primeiro um questionário, abrangendo todas as unidades do Brasil e nefrologistas para ver o que conheciam sobre o assunto, o que fazem no seu meio, o que estão fazendo para melhorias, tal. Primeiro, um levantamento de conhecimento. E segundo, agora, são as recomendações para uma perspectiva de nós trabalharmos por 4 anos nisso. E agora vai ter no Congresso Brasileiro de Nefrologia um workshop em que nós vamos trabalhar cada item, contingências que pode ocorrer, quando ocorre, no caso aqui, nós chamamos enchente importante, que faltou água, para as unidades de diálise faltava água, faltava insumo, o que tu fazes para isso, nessas situações, quais as contingências que podem ser feitas, o que o Estado pode fazer, quais as medidas que nós podemos adotar na própria unidade, a energia, placas fotovoltaicas. Olha, é um mundo. Nossa, mas é muito importante esse comitê, doutora Cíntia. Isso tem que ser cada vez mais desenvolvido, né? E ações práticas também. Sim, né? Tem que ser prática e também, né? Não adianta a gente querer ser mais realista que o rei. Isso aqui envolve financiamento, né? Uma unidade para fazer essas coisas na sua unidade, para ter menos gasto de energia, para menos água, ela vai ter que fazer alguns ajustes também. Então, isso aí não adianta só levantar uma bandeira que não tenha como também, na prática, o que fazer. Se já existe subfinanciamento, como é que tu vai fazer? Querer que as pessoas, né, com o que recebem dali, possam investir na sua unidade. Mas isso aí tudo é um trabalho de formiguinha. São 4 anos aí pela frente aí também. Anos. Espero que tenha um retorno. Que é a Sociedade Brasileira de Nefro, a Sociedade de Associação de Centros de Diálise e Transplante e uma série de pessoas envolvidas. E, doutora Cíntia, outra questão é a questão do uso de anti-inflamatórios, a questão da automedicação, né? Que as próprias sociedades de nefrologia, enfim, preconiza essa questão de frear essa situação, né? Como é que tu vê hoje essa realidade entre os pacientes? Essa realidade, há anos que a gente fala nisso, o anti-inflamatório, ele é a causa de insuficiência renal crônica. Usar um anti-inflamatório, eu não sou contra. Acho que se a gente tem que usar, a gente vai usar por um tempo determinado. Assim como tu usa antibiótico por tempo determinado, tu usa qualquer medicamento por um tempo X. Mas acontece que os pacientes, qualquer coisa de dor, ele vai na farmácia, compra, e ele vem tomando 60 dias, 1 ano. Eles vêm tomando 1 ano. Falência renal, né? E aí vai procurar a causa, provavelmente já está ligada ali, que ele não tinha assim nada. como os antibióticos que se preconiza, que precisa da receita médica, da prescrição, os anti-inflamatórios também sempre um debate. É um debate. Vamos torcer aí que tenhamos resultados logo, né? Doutora Cíntia, vamos falar agora um pouco de prevenção na prática. Então, na rotina do dia a dia, o que as pessoas têm que ter, assim, os cuidados mais fundamentais para evitar problemas futuros dos rins? Eu diria assim, vida saudável. Evitar o máximo que puder excesso de sal. Por quê? Leva hipertensão, então para quem já tem perda de função renal, incha, né? Excesso de carne, proteína em excesso. Nós não precisamos de excesso de proteína. Nós aqui no sul, né? No sul a gente come muita carne. Fazer exercício, né? Então, atividade física que é preconizada. E a cabeça. A questão mental é importantíssima. Até para os pacientes também que fazem a diálise, né? Tem que ter um reforço emocional. Isso é muito importante. Doutora Cíntia,
chegando ao final aqui, quero te agradecer muito pela disponibilidade de vires aqui, a tua presença, por compartilhar informações tão importantes, tão relevantes aqui para os nossos ouvintes. Eu que agradeço. Falar em saúde dos rins, sustentabilidade, esse tema tem que ser tratado. Acho que vai ser muito aprofundado ainda. Em várias esferas, né? Te agradeço muitíssimo. Eu te agradeço, tu és muito querida. Obrigada, doutora. A doença renal pode ser silenciosa, mas não pode ser negligenciada. Prevenção e diagnóstico precoce fazem toda a diferença e salvam vidas. E atenção, carência zero na Unimed Porto Alegre. Contrate já e cuide da sua saúde desde o primeiro dia com consultas e exames simples. Se você perdeu algum trecho ou quer ouvir novamente as 2 entrevistas de hoje, elas estarão disponíveis no Spotify da Rádio Guaíba. Eu agradeço a sua companhia e a sua audiência. O Viver Bem Guaíba fica por aqui. Nos encontramos no próximo sábado ao meio-dia. Até lá! Na mesa de áudio, Luciano Vargas, na equipe técnica Jorge Brum e Cleiton Lopes, produção e apresentação Paula Sá, gerência de jornalismo e esporte Rafael Sequim, direção geral de Claudinei Girotti.